Graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na cidade de Pato Branco. Falo aqui do sudoeste do estado do Paraná, mais precisamente aqui do bairro Jardim das Américas, para todo o sudoeste do estado do Paraná, falando de fé, falando de vida, sempre trazendo a boa palavra do coração de Deus para lhe abençoar. E eu desejo a você uma boa semana, chegando aqui nessa segunda-feira, trazendo palavras de fé, palavras que levantam você, que trazem cura, que trazem libertação. E eu espero que essa semana seja para você um divisor de águas, que seja para você um diferencial. Que esta semana você possa ver a mão de Deus, você possa contemplar o milagre, você possa ver uma mudança verdadeira na sua vida, na sua casa e também no meio do seu trabalho, que hoje você possa encontrar essa graça na sua vida. Comece a semana motivado, crendo que Deus está trabalhando por você e por toda a sua família. Nós estamos localizados, a Igreja da Graça está localizada na Rua Silveira Martins, número 44. Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. Esse é o endereço da igreja aqui na cidade de Pato Branco. E hoje, segunda-feira, é dia que nós temos culto da prosperidade financeira. E eu espero e conto com sua presença aqui em nossa igreja nesse dia. Venha participar, eu tenho certeza que será bênção de Deus, que será algo especial da parte do Senhor, para que a graça de Deus alcance você. Eu quero também que você que está comigo agora, tanto no canal 15.1 quanto no canal 9, canal 15.1, canal digital, canal 9, canal analógico, você sempre nos acompanhe por esses canais de forma simultânea e também pelas redes sociais. O Facebook é IGD Pato Branco e o YouTube PR Jefferson Mendes. São duas plataformas que você também pode nos acompanhar, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode deixar no campo dos comentários pedidos de oração, você pode enviar testemunhos de fé, você pode deixar a palavra de Deus sempre aqui abrindo o seu coração e você testemunhando o que Deus está fazendo. O grande pedido maior que eu faço é que nas redes sociais você me ajude a divulgar. A divulgação, ela faz com que muitas pessoas tenham acesso. Eu estava contemplando ali na página do YouTube, por exemplo, este mês estamos com a marca de quase 80 mil pessoas já estão acompanhando essa programação. Então, se nós aí reforçarmos, podemos chegar com certeza a 200 mil pessoas assistindo essas mensagens. Lembrando que são vários conteúdos, então são muitas pessoas que estão sempre acessando. Então, se cada pessoa que acompanha a programação compartilhar com alguém, ainda que seja falando, pastor, eu não sei, eu não uso essas redes sociais, mas você pode falar para o teu vizinho, para a tua vizinha, falar para eles, olha, aqui em Pato Branco, no sudoeste, tem uma transmissora de canal, tem uma TV que é TV de verdade, que fala de Jesus, que realmente leva a palavra de Deus, que tem um propósito principal, não é divulgar coisas secular, não. A gente quer falar do céu, a gente quer que a igreja esteja dentro da sua casa. E aqui eu creio que você vai ficar muito feliz. Esteja sempre com a gente e divulgue. Peça para as pessoas compartilharem no Facebook, no YouTube, que elas compartilhem, por exemplo, os links agora de transmissão. Você vai no compartilhamento e envia para as pessoas, para elas poderem acompanhar também direto de suas casas. Pode ser tanto em Pato Branco, como pode ser também em qualquer lugar do mundo, acompanhando a palavra de Deus. Outro pedido que eu faço a você é que você avise, fale para as pessoas, sintonizem no canal 15.1. Nós temos o canal 9, que é o canal analógico,
mas o canal 15.1, que é o canal digital, nesse canal, você sintonizando nele, você vai ter uma qualidade melhor. Aqui que você vai encontrar uma qualidade melhor. E tem coisa boa chegando por aí, tá? Eu quero falar para você, tem coisas melhores chegando para nós aqui. Sempre Deus preparando, né? Temos aqui trabalhar com uma equipe excelente, pessoas que são comprometidas com o Evangelho, pessoas que estão dispostas a levar a palavra de Deus. Chegamos aqui, a equipe cedinho para trabalhar, dispostas, com um sorriso no rosto, com a vontade de levar Jesus às pessoas que estão em alguma necessidade, sejam elas físicas, espiritual, emocional. Jesus sempre tem abençoado, amém? E que Deus possa usar a gente aqui para poder trazer esse recado de Deus para você. Eu aqui desse lado, eu, Silvio, Natanael, Robson, nós estamos aqui trabalhando para a obra de Deus chegar até você com muito amor e carinho. Equipe de fé, pessoas que estão junto para batalhar pela fé. É assim que nós vencemos em nome de Jesus. E eu quero que agregar pessoas, quero que pessoas conheçam Jesus e saibam que estar com Cristo é infinitamente melhor. Estar em Cristo Jesus, você encontra salvação para a sua vida. E é aqui que nós queremos morar, é aqui que nós queremos estar. Nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós estamos aqui para falar de Jesus, o único que não tem competidor com Jesus. Ninguém pode competir nas trincheiras com Jesus, porque Jesus nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Então, fique sempre ligado aqui na TV Nova Conexão, a HIT, a rede internacional de televisão em todo o Brasil e também aqui em Pato Branco, levando a boa palavra de Deus. Gente, deixa eu chamar a sua atenção. Quero saber, diretor, nós temos palavra que traz fé prontinha aí? Quentinha aí no forno? Então solta para nós essa palavra especial para você hoje, palavra que traz fé. Eu já volto aqui em nome de Jesus. Solta para nós aí. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Hoje, no Palavra que Traz Fé, nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: E respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Vamos lá. O apóstolo Pedro está sendo indagado de forma ferrenha e dura por uma multidão de religiosos. Estes religiosos estavam condenando Pedro porque havia curado uma pessoa no nome de Jesus. E ali então, eles tentando apagar aquele murmúrio entre as pessoas, porque as pessoas viram o milagre. Quando uma pessoa vê o milagre, ela vê o testemunho, ela vê a transformação. É impossível, como diz, né, a palavra, contra fatos não há argumentos. Eles podiam argumentar o que fossem, mas um homem de 40 anos que estava coxo passou a andar. Como pode uma coisa dessa? Falem, critiquem o que quiser, mas os fatos provam que Jesus ali operou. E quando isso acontece, a Bíblia fala que eles se reuniram entre os religiosos, os líderes fariseus, se reúnem e falam entre eles: vamos ter que fazer algo, vamos prender esses dois aqui porque eles estão curando em nome de Jesus. Só que eles também dizem: se nós prendermos eles, vai ser ruim para nós, porque as pessoas gostaram de ver milagre. Olha que coisa séria, olha que coisa horrível que a religião faz com as pessoas. A religião impede as pessoas de acreditarem na cura, no milagre, na transformação. E quando isso aconteceu, olha que coisa séria. A Bíblia fala que eles chegam até Pedro e João e falam assim: Pedro e João, podem ir embora. Só que assim, a partir de hoje, não fale mais deste nome. Combinado? Se for assim, vocês podem ir embora, senão nós vamos prender vocês. Aí o Pedro fala: vale mais ouvir a Deus ou ouvir as falas de vocês? Quer dizer, vale mais ouvir o homem ou ouvir a Deus? Vale mais dar atenção ao que Deus fala ou aquilo que o homem fala? Então o Pedro foi direto: eu não vou escutar, eu vou continuar falando de Jesus sim. Quer dizer, me prendam, me batam, me matem, me zombem, me apedrejem, eu não vou deixar de falar do que eu creio. Olha a importância de ser um cristão verdadeiro. Um cristão que não abre mão dos princípios do Evangelho, que não abre mão dos princípios de Cristo. Não saia da palavra nunca.
Mesmo que você, no teu trabalho, você está tendo uma dificuldade com uma pessoa que é contra porque você é cristão, porque você é uma pessoa que leva a palavra de Deus a sério, porque você vai à igreja, porque você é fiel às coisas de Deus. Tem pessoas tentando te atormentar, te apunhalar pelas costas, familiares que são contra você por causa da tua prática de viver com Deus. Deixa eu te colocar para você, fique claro, ainda que os homens possam matar o corpo, eles não podem matar sua alma. Isso foi Jesus que disse. Tenha medo daquele que pode sim matar o corpo e também lançar a alma no inferno. Esse é Jesus Cristo que pode fazer isso. Então, não tenha medo das pessoas, tenha sim temor à palavra. Pregue Jesus, fale da cura, fale em nome de Jesus, mesmo que as pessoas não gostem, porque elas não vão gostar, mas os que crerem verão o milagre e serão livres e libertas em nome de Jesus. Amém? Bom, que Deus fale mais com você e que esse dia seja melhor depois dessa palavra. Fale de Jesus, ainda que tentem te calar, fale de Jesus, pois Deus é maravilhoso, tá bom? Forte abraço a todos, tchau! A obra de Deus sempre vai prevalecer, ainda que tentem parar, tentem falar mal, criticar, nunca vão impedir a ação de Deus. O que Deus começa, Ele termina. A obra do Senhor é linda e eu faço parte dessa obra e eu quero que você faça parte desta obra também. Hoje na Rua Silveira Martins, número 44, endereço mais conhecido de Pato Branco, você vai ter esse culto especial, o culto da prosperidade financeira. Eu aguardo você e espero que você seja muito abençoado por essa reunião que vai trazer você, vai agregar a você um crescimento da qual você talvez pense, pastor, mas eu acho que essa área é uma área que não precisa de buscar a Deus. Sim, o Senhor nos ensina que para prosperar nós temos que ter sua palavra, nós temos que aprender na palavra dele a vencer os obstáculos, tá bom? Bom, gente, eu quero falar agora, um momento importante, já estamos aí avançando, já passamos metade do mês e eu conto com as pessoas que sempre colaboram financeiramente para que possamos manter este trabalho. As contas da igreja e a chave Pix passa para você na sua tela agora. Eu quero que você agora anote a conta a qual você deseja agora, a agência do Bradesco, 3378-2, conta corrente 51.238, dígito 9. Santander, agência 3795-0, conta corrente 13002392-4. Caixa Econômica, agência 0221-0, operação 003. Conta corrente 772627-5. Itaú, agência 0406-1, conta corrente 76526-3. Banco do Brasil, agência 0472-3, conta corrente 56098-7. E por fim, a chave Pix, que é a modalidade mais fácil, mais simplificada, gratuita, até então gratuita, doacoins@iigd.com.br. Você que já utiliza da chave Pix, é muito mais fácil, você entra dentro ali do banco onde você utiliza no seu smartphone, vai em QR Code ali dentro da área Pix e você vai ter automaticamente a câmera do celular aberta, aí você aponta em direção aqui ao QR Code e automaticamente você será direcionado às contas da igreja e ali você pode então fazer a sua doação e abençoar este trabalho lindo que estamos fazendo aqui com amor em nosso coração. Pedido que eu faço a você, que sempre que você fizer a sua doação, você envie o comprovante. O comprovante você envia no WhatsApp 419-9682-2381. 419-9682-2381. Esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato e deixar pra gente aqui o comprovante, deixar pra gente o pedido de oração e também você pode deixar o seu endereço. Quando você deixar o seu endereço para nós vamos também fazer o seguinte, levar a você o livro das bênçãos do inverno do missionário R.R. Soares. Este livro é um livro devocional, um livro do qual você vai ter um crescimento, tem um estudo, uma base do que nós vamos aprender no dia, um versículo, um estudo e uma oração. Lembrando que esse conteúdo ele tem o interesse de você crescer,
É um livro para você todos os dias ter na cabeceira da sua cama, tanto ou ao deitar ou ao levantar, o horário que você achar pertinente, você fazer o seu estudo através do livro das bênçãos do inverno. O que eu peço a você é que você sempre esteja abençoando esse trabalho, e já estamos aqui em Pato Branco, se necessário nós pedimos para a nossa regional, mas os nossos livros aqui já estão quase no fim. Muitas pessoas estão ajudando e louvado seja Deus por isso. Então, também já está chegando para mim o livro que o missionário tem falado, o pastor Fernando, o livro do Billy Graham. Chegando para nós aqui, o pastor anuncia para você também um livro especial deste pastor, que foi um grande pastor, né? Um pastor praticamente centenário pregando a palavra de Deus. Partiu e deixou um legado especial, e nós vamos trazer também esse conteúdo para vocês, tá bom? Bom, gente, lembrando que hoje, segunda-feira, nós temos culto. Segunda-feira, 19h30, culto de prosperidade financeira. Se você precisa de atendimento, se você precisa falar com a gente, você pode também vir aqui à igreja, ou se não, você fala também pelo WhatsApp, com o contato que eu deixei há pouco para vocês, para que vocês possam estar aqui na tela. Pastor, eu quero atendimento, quero ter um momento especial para o senhor me atender com a minha família, quero que o senhor venha na minha casa, independente de qual seja a situação que você está passando, nós, pela palavra de Deus, podemos lhe ajudar. Então, entre em contato e nós vamos falar com você. Eu tenho duas grandes notícias, duas bem importantes. Ontem nós recebemos uma direção muito forte e especial. Nosso líder, o pastor Fernando, ele disse: Pastor Jefferson, o senhor tem um compromisso comigo. Ele ontem em rede, em todo o estado do Paraná, né? Nós temos o Paraná na Graça, que é transmitido aqui na RIT às 6 da manhã. Hoje, especialmente, foi apresentado pelo pastor Nivaldo, mais cedo às 6 horas. Pastor, ontem, no domingo, Pastor Jefferson, eu tenho um compromisso com o senhor, eu tenho um compromisso especial com o senhor, e eu quero que o senhor vá fazer essa obra em Palmas, e eu já me propus também a Coronel Vivida. Nós vamos estar trabalhando um domingo por mês. O pastor vai ter uma sala de hotel. Nós vamos locar uma sala de hotel e nós vamos reunir pessoas neste local, e neste local nós vamos pregar a palavra, vamos ensinar o evangelho, vamos curar pessoas em nome de Jesus e libertá-las no nome de Jesus. Então, eu ainda esta semana, eu prometo a todos vocês que eu vou deixar aqui para vocês o endereço do local onde nós teremos essas reuniões. Lembrando que sempre será aos domingos, um domingo por mês, o pastor vai a Coronel, e um domingo por mês o pastor vai a Palmas. São duas cidades que, no nome de Jesus, muito em breve, eu vou poder também dar o endereço de uma nova Igreja da Graça sendo aberta aqui no Sudoeste. Então, se prepare, tá? Essa semana fui incumbido ontem em toda a rede estadual, né, da Rede Massa, a RIT Curitiba, a RIT Pato Branco, também a fazer esse trabalho. Então, o pastor Fernando deu a missão, Deus enviou a missão ao homem de Deus, me enviou esse trabalho, então, missão dada é missão cumprida. Vou começar, e essa missão foi dada não somente a mim, mas a toda Pato Branco. Nós vamos trabalhar, Deus vai enviar recursos, vai enviar pessoas, vai mandar o povo dele para este trabalho, e vai ser bênção. E eu espero de verdade contar primeiramente com as orações de todos. A porta já foi aberta. São muitos os inimigos, porém nós sabemos que o Senhor Jesus não tem nenhuma batalha que ele perdeu, e nós vamos em nome dele. E em nome dele vamos levar as pessoas a conhecer Jesus, e vai ser bênção para a glória de Deus. Então, Coronel Vivida, estamos chegando, Palmas, estamos chegando. Avise as pessoas para que fiquem sintonizadas, que esta semana ainda o pastor vai falar aqui os endereços. Nós vamos ter primeiro domingo de agosto, Coronel Vivida, segundo domingo de agosto, cidade de Palmas. Se preparem, pois a bênção de Deus tem chegado para abençoar a todos em nome de Jesus, tá bom? Bom, agora vamos acompanhar a novela da vida real. Não sei se todos estão aqui acompanhando todo dia, aqui na programação ao vivo. O pastor está falando com vocês do livro de Atos dos Apóstolos, e hoje não vai ser diferente. Terminamos na semana passada falando de Estevão.
o primeiro mártir, ele que deu sua vida, ele se entregou por amor ao Senhor Jesus. E eu quero hoje continuar. Começamos no capítulo 1 e hoje já vamos chegar no capítulo 8, ali aprendendo sobre o livro de Atos. Claro que o pastor não está sendo minucioso em detalhes, mas tentando chegar a um capítulo por dia para a gente poder pegar as partes principais e entender como é e como começou a Igreja de Cristo e como tem que ser a Igreja de Cristo, que trabalhos que nós temos que fazer e como que temos que lutar para ser uma igreja verdadeira, tá bom? Se prepare, depois da novela da vida real, entra para você a vinheta do Examinando as Escrituras e eu volto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos lá. Eu fui criada num lar cristão, né? Eu nasci num lar cristão, mas o meu encontro com Jesus foi mesmo na Igreja da Graça. Eu cheguei na Igreja da Graça em 2012, trazida por uma amiga muito especial. Eu cheguei na igreja com a minha vida sentimental totalmente destruída. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, a palavra que o Senhor me deu era uma palavra de Isaías. E ele dizia que ele faria algo novo, né? Que eu não estava vendo, mas ele faria algo novo. Em 2015, Ana Paula conhece Alessandro. Como a própria palavra do Senhor diz, não é bom que o homem viva só. Eu vi a Ana Paula na igreja e os meus olhos brilharam. A gente se casou em 2017. A gente não tinha condição nenhuma nem de fazer a festa. Deus providenciou todas as coisas. E o principal convidado daquela festa foi Jesus. Gente, Deus abençoou de uma maneira que eu comprei uma casa na época sem ter R$1. E ali a gente começou a nossa família. Ainda me faltava o filho. 1 ano depois eu engravidei. Foi uma alegria tremenda, principalmente para mim. Eu perdi esse bebê com 13 semanas de gestação. 1 ano depois dessa primeira gestação, eu engravidei de novo, né? E foi uma alegria, mas com sentimento de medo de que acontecesse alguma coisa. E 1 semana depois eu perdi o bebê, num aborto espontâneo. E nós continuamos crendo nessa manifestação do poder de Deus. Quando ela me procurou, ela pediu, né, que a gente orasse para que mudasse aquela situação, né, que era uma situação triste para ela, porque ela já tinha perdido 2, abortado 2 vezes, né? E aí ela me pediu que houvesse uma transformação. E aí nós oramos a Deus para que aquela situação se fosse revertida. E agora na virada do ano de 2019, aí eu pus a minha fé em ação mesmo, naquela oração ali. Falei, Senhor, desse ano não passa. Esse ano eu vou gerar um filho. E aí em abril desse ano, eu senti o desejo muito grande, de 2020, de patrocinar. Comecei a patrocinar em abril e em maio descobri que estava grávida. Não tivemos nenhum problema assim durante a gestação inteira. Eu não precisei comprar nada para o meu filho, tudo o Senhor providenciou, né? Desde o quarto, berço, cadeirinha, roupinha. Benício nasce saudável, em dezembro de 2020. Um dos significados do nome do Benício é abençoado, e é isso que ele tem sido. Então ele tem sido sim uma bênção sobre a nossa vida, ele tem fortalecido a nossa fé, tem alegrado o nosso coração. E eu oro muito a Deus para que ele seja apaixonado por Jesus, como Jesus é por ele. Ele é a minha bênção, ele é a concretização da minha promessa. E eu louvo a Deus por isso. Com a chegada do Benício, nós precisávamos de uma casa maior, né? Então nós resolvemos nos mudar. Nós estamos sim em uma casa maior, uma casa que Deus nos abençoou, que Deus nos preparou, uma casa onde nós temos o nosso conforto. Meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção, é um homem de Deus. É tudo que eu sonhei, eu tenho hoje dentro da minha casa. Hoje nós podemos contemplar aí a glória de Deus completa, né? A bênção completa. E o nosso testemunho, como de muitas outras pessoas, é uma carta viva que as pessoas olham e dizem, né, a obra que Deus fez sobre a vida de vocês é muito gloriosa. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa, por tudo que Deus tem nos concedido ao longo dessa caminhada aí, em nome de Jesus. Tem um salmo que eu gosto muito, que ele diz que quando Deus trouxe os cativos de volta a Sião, eles estavam como os que sonham. E é isso que eu vivo hoje, né? Eu estou como aqueles que sonham, né? Minha boca se encheu de risos. A minha vida é uma total felicidade. Glória a Deus.
O evangelho vai avançando, avançando e avançando e rompendo barreiras, quebrando brigas, quebrando paradigmas. E como nós temos aprendido aqui, mais uma vez eu dou uma pincelada no que estamos estudando e entramos em matéria nova. Estamos estudando o livro de Atos e hoje nós vamos entrar em Atos capítulo 8. Estamos aprendendo desde as palavras de Jesus em Atos capítulo 1, dizendo que eles deveriam ficar unidos, né? Jesus que por 40 dias após a ressurreição operou milagres incontáveis. Ele pede que os discípulos fiquem juntos no cenáculo, em oração, e ali então eles são cheios do Espírito Santo, ali então eles recebem a autoridade, ali começam milagres, o Pedro ora, acontece algo extraordinário, Pedro e João no templo, ali são indagados, são levados ao sinédrio, são presos, enfim, eles passam por tantas batalhas para que a palavra possa ter prosseguimento. Acontece também quando Pedro ele é solto, eles dizem, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Gamaliel se levanta da corte e fala, olha, se essa obra é do Senhor Deus, não adianta bater de frente dela, porque não tem quem possa vencê-la. E eu digo, aleluia por essas palavras de Gamaliel, porque mesmo sendo contrário, ele entendeu. Quando as coisas são de Deus, não adianta homem nenhum tentar colocar o dedo que não vai atrapalhar, muito menos o diabo, porque o diabo é um derrotado. Agora, entramos falando quando começaram os primeiros diáconos, os primeiros obreiros, né, da igreja, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, cheios de boas obras, e também falamos acerca de Estevão. Aliás, também eu acabei esquecendo também de Ananias e Safira, que são bem importantes para a história, porque eles não tiveram temor, mentiram ao Espírito Santo e morreram dentro do templo da igreja, trazendo temor a muitas pessoas. A igreja que começou com 120 pessoas no cenáculo, já estão na marca de 5.000 pessoas, já contando, né, nos relatos que temos bíblicos até aqui o Atos 8. Agora no Atos 6 e 7 nós ouvimos falar de Estevão. Estevão, ele entrega a sua vida por amor ao nome de Jesus e não se entrega, não baixa a guarda porque estão tentando colocar ele contra Deus. Agora, nesse momento, você encontra o Filipe chegando em Samaria. O evangelho vai avançando e chegando a lugares de difícil acesso. Para você se lembrar, Samaria era conhecido como a capital do Reino do Norte, que eram as 10 tribos rebeldes, as tribos que se rebelaram contra o Senhor. E agora Filipe, ele vai passar em Samaria, aquele obreiro que nós lemos no capítulo 6, que nós vimos ser levantados, né, lá no versículo de número 5, 6:5 fala, Atos 6:5 fala, e este parecer contentou toda a multidão, elegeram então o Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Quer dizer, então, o Estevão já havia morrido, já tinha partido fazendo uma grande obra. Lembrando que tanto Estevão quanto Filipe foram levantados no ministério para servir à mesa, para apresentar o cotidiano pão para as viúvas, para levar as cestas básicas. E agora, o Filipe, ele é incumbido de um trabalho ainda maior, não que levar cestas básicas não fosse um trabalho lindo da palavra de Deus também, de ajudar quem precisa. Porém, Filipe é enviado a Samaria, e é onde começamos agora no capítulo 8, dizendo assim, e também Saulo consentiu na morte dele. Saulo consentiu na morte do nosso amigo Estevão, que estudamos na semana passada. Então, o Saulo, que logo nós vamos falar bastante dele em Atos dos Apóstolos, mas o Saulo aparece sendo um daqueles tutores que também enviaram pedras e também colocaram pessoas com a intenção de matar o Estevão, inclusive mataram, e as roupas do Estevão foram colocadas aos pés do próprio Saulo, mandante da morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e também da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo de número 2.
E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava, né, zombava, prendia a igreja, e entrando pelas casas, olha como que ele era mau, arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Quando nós começarmos a estudar um pouquinho mais sobre o Paulo, você vai ver a mudança desse homem. O Saulo de Tarso, ele que arrastava pessoas como, né, um canibal, um homem mau, um homem duro, que arrastava pessoas em praça pública. Você vê então esse homem com toda essa maldade, prendendo cristãos. Houve então uma dispersação, tiveram que fugir, somente os apóstolos permaneceram firmes ali em seus locais, mas esses novos cristãos convertidos tiveram que se dissipar, tiveram que sair, cada um fugindo para lá, porque senão seriam todos presos também. Aí diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que bonito. Mesmo sabendo que a perseguição era grande, e acho que até é importante você compreender isso. Mesmo com perseguições, você, onde você está, você tem a missão de levar a palavra. Mesmo você tendo que, como diz a palavra muito clara, hoje nós não temos isso, pelo menos no Brasil não. Nós vemos que nós temos uma liberdade grande de falar de Jesus. Porém, eles sendo aprisionados alguns, outros se dispersando pelas cidades, eles não deixavam de falar de Jesus. Quer dizer, eles então tinham a certeza e a convicção que falar de Jesus era a coisa mais importante para a vida deles. E tem que ser a coisa mais importante para a sua vida também. Veja que os convertidos a Cristo, os que são realmente transformados, eles têm prazer de falar de Jesus. Então fale de Jesus, fale do nome do Senhor, nunca negue a eficácia que a palavra tem para tratar os corações. E essas pessoas que se dispersaram, por mais que não fossem pastores, eram pessoas que já tinham o Evangelho. Não eram apóstolos, mas o Evangelho entrou no seu coração. Quando a gente aprende quem é Jesus Cristo, nós tomamos por decisão fazer o que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa missão é dada para todos, todas as pessoas receberam essa linda missão. Versículo agora de número 5. E descendo Filipe, esse que era um obreiro, um recente obreiro levantado no ministério, foi levado à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Veja a importância de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem palavra, e as palavras que ela transmite, a pregação que ela traz, os corações se abrem, as pessoas se arrependem. As pessoas conhecem quem é Jesus, porque a pregação de Filipe consistia em sua totalidade. Do começo ao fim, ele pregava Cristo. A pregação de Filipe é Cristo. Ele fala do nascimento, ele fala da vida, da morte e ressurreição e da salvação em Cristo. Então, a pregação que traz conversão é falar de Jesus. Ensinar o amor de Jesus, ensinar as dores de Jesus, o sofrimento que ele passou para que você fosse então salvo. Então, a pregação, ela é ensinada da mesma maneira que você recebe Jesus, você deve transmitir, assim como o Evangelho. Filipe, ele era um simples entregador de cestas básicas que quando foram dispersos por causa da perseguição, o que Filipe vai fazer? Ele vai pregar. E pregando e falando de Jesus, porque ele não está inventando e nem aumentando, ele está falando daquilo do que o seu coração agora cheio de Deus, o Espírito Santo testifica por ele, e as pessoas se juntam. Multidões de pessoas se ajuntam ao Filipe. E por que se ajuntam ao Filipe? Por que elas estão unindo-se ao Filipe? Por que elas estão se achegando até o Filipe? Porque o Filipe era um muito bom pregador? Não. Porque ele pregava Jesus Cristo.
A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, tem como centro e como base os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos ficar presos, por exemplo, na idolatria. Nós não podemos ficar presos, por exemplo, a dogmas, a doutrinas variadas, criadas pelo homem. Nós temos que ficar com aquilo que Jesus ensinou. Nós sim temos que entender, estamos na igreja tem regras e essas regras devem ser estabelecidas e obedecidas. Lugar que não existe regra é um lugar abandonado. Tudo tem que ter regra, mas sempre como centro nós temos que ter Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas e como Jesus Cristo era o centro da vida de Filipe, que a vida dele consistia em falar de Jesus, multidões estão se agregando e agora, para ficar mais claro, o diácono, o obreiro, o simples obreiro, servidor de marmitas para as viúvas, se torna um pastor. Mas ele não fez escola bíblica, pastor. Ele não foi para as escolas em Harvard. Ele não foi para as maiores escolas de teologia. Não. Filipe, ele pregava a Cristo. Olha a simplicidade do Evangelho. Pregar Jesus Cristo. Falar do amor, da redenção, da salvação. E isso trazia pessoas. Quem traz as pessoas para a igreja é Jesus, não é o pastor, não é quem fala bonito, não é uma igreja grande, com as luzes, com pirotecnia. Não, quem traz pessoas para a obra de Cristo é o próprio Cristo. Porque a pregação abre os corações. Agora, por que tem pessoas que não gostam de ouvir pregação? Porque a pregação confronta ela. Veja que o próprio Jesus, quando pregava algumas palavras que as pessoas não gostavam, as pessoas criticavam. E sempre vai ser assim. Falar de Jesus Cristo é falar de justiça, falar de verdade, falar de sinceridade, falar de amor, falar de fazer aquilo que é correto. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem ser agradadas. Elas querem ser engodadas, elas gostam, sabe, porque você vai conseguir, porque tudo vai dar certo na tua vida, porque você é o melhor de Deus. Sim, nós somos o melhor de Deus, feitos, amados por Deus, mas se você não vive o Evangelho, como você pode falar de Jesus Cristo, sendo que você não vive, pelo menos, as primícias do Evangelho, que você não vive o amor, o perdão, que você não vive o amor de Jesus dizendo para nós: ame o seu próximo como a ti mesmo, que é um dos maiores mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Então veja que há algumas circunstâncias que nós conseguimos nos deparar, coisas que nós conseguimos nos deparar, que Jesus não é o centro. Então, a igreja em Samaria, que era um local totalmente averso a Deus, eles tinham deuses, eles tinham bois de ouro que adoravam e tinham locais específicos que eles tentavam de algum meio separar, dividir Israel. E agora Filipe começa a falar de Jesus e multidões vêm. Aqui agora começa a ficar incontável. Agora já não são 5.000 pessoas que se convertem, são incontáveis. Penso eu que eu vou ler agora, fica mais fácil, versículo de número... O 7 diz assim, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo... Aliás, eu vou parar aqui no versículo 8. Então, o que trazia as multidões? O Filipe falava de Jesus. Preste atenção. Toda pessoa que é levantada para algo no ministério da igreja, seja independente em qual cargo. Pastor, eu fui levantado no ministério da limpeza da igreja. Eu fui levantado no ministério de levar cestas básicas para quem tem fome. Independente do trabalho. Qualquer coisa que você faça, você tem que ter o centro da tua vida, a base fundamental, Jesus Cristo. E a pregação dele consentindo em Jesus Cristo, levando a Jesus Cristo, ele também tem a oportunidade de orar pelas pessoas. E os milagres eram tão notórios que todas as pessoas que ele orava, os demônios que estavam nas pessoas saíam. Os demônios saíam. Os doentes ficavam curados.
Peraí, pastor, mas o Filipe, que autoridade é essa que ele tem? Como pode Filipe fazer uma obra dessa? Filipe, ele prega a Cristo e aqueles que creem no Senhor farão as mesmas obras que ele disse próprio Jesus. E Filipe está expulsando demônio e curando pessoas no nome de Jesus. E o que acontece? Multidões de pessoas se reúnem para se converterem, serem batizadas e serem cheias do Espírito Santo. E aqui, agora, o próximo passo que eu quero que você dê atenção, que é a partir do 9, que diz assim: estava ali também um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até mesmo o próprio Simão mágico, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, e estava então ele atônito. Então o que acontece? Essas pessoas que ouviram a palavra de Jesus, que ouviram as pregações de Filipe, foram se convertendo, e tinha um homem específico que ele exercia artes mágicas. Muitas pessoas vinham até ele. Eu posso dizer para você que essas artes mágicas pode ser qualquer uma dessas coisas que hoje em dia as pessoas fazem, tá? Não vou dar nomes aqui, mas pode ser de número, pode ser de estrelas, pode ser de cartas, pode ser de pedras, né? Você, acredito que para bons entendedores uma palavra basta. Mas este homem tinha essas práticas e as pessoas vinham até ele porque ele usava desses meios mágicos para enganar o povo. E quando este mágico, né, este homem místico, começa a ouvir as palavras de Jesus, ele baixa a guarda e entende que ficar mentindo para o povo é a coisa errada, se arrepende e também é batizado. O Simão se converteu, quer dizer, o que fazia as mandingas, o que arriava despachos, o que ia nas encruzilhadas, nas cascatas, se converteu. Aleluia! Quer dizer, o Evangelho de Cristo faz as pessoas se renderem e entenderem que essas práticas são mentirosas e enganosas. Aí vem o que está acontecendo agora, que a gente precisa aprender. Quando uma pessoa é convertida, que ela se arrepende dos seus pecados, que é batizada, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, não muito depois de muitos dias. Por que eu fiz esse sinal? Tem que ser rápido. Porque quando Jesus, ele disse aos discípulos, olha, não depois de muitos dias vocês serão cheios do Espírito Santo. Entendo eu, compreendo eu, que nós não podemos deixar passar o tempo depois que você é batizado, que você se arrependeu dos seus pecados, que você aceitou Jesus. Você não pode deixar muito tempo para aceitar Jesus. Você não pode deixar muito tempo sem você ser cheio do Espírito Santo, que é em práticas. Aí você vai, entramos naquele patamar, né, nos 9, do fruto que se divide em 9 partes do Espírito Santo. Amor, longanimidade, benignidade, paciência, fidelidade, que é a fé, a paz, a paciência, e aí entre outros. Nós precisamos aprender, nós precisamos colocar isso no coração, que logo após uma pessoa converter, ser batizada, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, ela vai se perder. É o que eu digo para você. Você foi batizado e se perdeu porque você não se encheu do Espírito Santo. E por isso você precisa de palavra. Volta para Jesus, se enche da palavra, se enche de orações, comece a buscar a Deus e o Espírito Santo vai lhe encher. E nunca mais você vai cair, nunca mais você vai desviar. Aí então, o que acontece? Versículo 14 agora. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, porque os líderes da igreja eram os apóstolos, e o líder dos apóstolos era o Pedro. O Pedro e João, então, quando ficaram sabendo que em Samaria houve um avivamento muito grande, muitas pessoas se convertendo,
então os líderes, porque o Filipe, ele era um obreiro. O Filipe, ele era um fazedor da obra de Deus, mas ele não tinha conhecimento o suficiente, ele não tinha entendimento suficiente, então Pedro e João vai até lá. Porque o Filipe, por mais que estivesse pregando a Cristo, ele se tornou um pastor interino, mas os líderes chegam ali para ver o que está acontecendo. E eles ouvem esses murmúrios, aí chegam ali, versículo de número 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, eles eram batizados na ordem do nome de Jesus. Quer dizer, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na ordem de Jesus. Não misture as coisas. Tem gente que fala, nós temos que batizar em nome de Jesus. Não, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse isso. Se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a direção dos apóstolos é nos dar a vertente, mostrando que é na direção de Cristo. É isso que Jesus pediu que fizéssemos. Versículo de número 17. Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Bom, o que acontece então é que quando Pedro e João chegam em Samaria, todos aqueles que Filipe já havia batizado, já levando a palavra, ensinando, e esses convertidos crendo em Jesus, quando os apóstolos Pedro e João começam a orar, impondo as mãos sobre as pessoas, eles recebem o Espírito Santo. Então deixa eu falar para você, guarde muito bem, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela cai facilmente nas transgressões. Facilmente ela é engodada, enredada pelas coisas desse mundo e ela desvia, ela começa a procurar, como diz um ditado, chifre na cabeça do cavalo e acaba esquecendo a verdade que é Jesus Cristo. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Simão, por sua vez, ele tenta apagar. Porque tem as pessoas que mesmo depois do batismo, que ela aceita Jesus, que ela se arrepende dos seus pecados, tem aquela pessoa que ela não é batizada com o Espírito Santo. Sempre tem. E a pessoa que não é cheia do Espírito Santo, nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, que ela é uma maneira de você compreender que é cheio do Espírito Santo. Há algumas, eu hoje não tenho tempo de trazer a você, mas em Coríntios, o próprio Paulo fala muitas vezes sobre isso, sobre a oração de línguas, sobre os dons espirituais, dom de profecia, dom de discernimento, enfim. Mas isso, outros momentos nós falaremos disso aqui, porque meu tempo é curto. Porém, o que acontece que algumas pessoas pensam, que existe uma arte mágica, que não, olha, eu vejo que eles põem as mãos sobre as pessoas e olha o que acontece, eu também quero. E ele pensou que era similar à vida que ele tinha, que ele paga, as pessoas pagavam e ele fazia das artimanhas. A obra do Senhor não é de artimanha. Quantas vezes já deve ter ouvido falar, quando a gente mostra testemunhos, as curas, os milagres, algumas pessoas dizem que nós compramos as pessoas. Olha que demônio que incita pessoas a falar uma barbaridade dessa. Pessoas testemunhando o que Jesus fez na vida delas. É muito doloroso ouvir isso às vezes, mas Jesus está operando, Jesus está curando. E o Simão então fala, olha, eu não quero que caia essas coisas sobre mim, eu quero que o Senhor ore por mim porque eu quero mudar. Então se você passou anos da tua vida e você ainda não é cheio do Espírito Santo, você já é batizado, está na igreja, ah pastor, mas na minha igreja eles dizem que eu não preciso desse negócio de Espírito Santo. Então comece a ler a Bíblia, você vai ver a importância que há. Comece aqui nesses estudos que nós estamos fazendo e você vai aprender. Agora,
Se você quer ficar somente naquilo que você acha, dificilmente você talvez acredite que será assim como Simão, achando que as coisas são feitas somente por mágica, estalar de dedos. E nós precisamos sim aprender. E por fim, acontece uma coisa que acredito que muitas pessoas não gostam de passar. Olha o que acontece com o Filipe. E o anjo do Senhor falou com o Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cândace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e este então, assentado ao seu carro, lia o profeta Isaías. Vamos lá. Por que eu acho difícil? Vamos pensar o seguinte: você está num lugar que você está vencendo. O Filipe, ele está em Samaria pregando de uma maneira espetacular. Jesus está operando tantos milagres através de Filipe, que praticamente, você leu comigo, toda Samaria se converteu. Imagine um pregador que chega numa cidade, como estou chegando aqui em Pato, como estou também começando o trabalho em Palmas, em Coronel Vivida, chegando nessas cidades, toda a cidade se converte a Jesus. Você está aí, diga amém. Todos se convertem a Jesus, se rendem aos pés do Senhor. Aí vem o Senhor, né? E diz: olha, você vai sair de Samaria, já levantamos um bom trabalho aí, agora você vai começar um trabalho do zero. Onde que é? Fala aí, Senhor, eu vou para onde? Vou para Jordânia, vou para lá, vou para cá, vou para lá. Para onde que o Senhor quer que eu vá? Para Itália? Onde que eu vou pregar, Senhor? Você vai para o deserto. Deserto, Senhor. É deserto, você vai para o deserto. Deserto, você vai para o deserto. Você entendeu bem, você vai para o deserto. Deserto já tem todas as qualidades dele, já, o próprio nome já diz tudo. Lugar de deserto, lugar que não tem nada. E Filipe ouve. Quem é cheio do Espírito Santo não fica truculento, não fica de turbulência. Porque onde eu estou, olha como que eu estou nessa cidade, olha que dificuldade. Filipe fala: sim, senhor, levanta acampamento e vai para o deserto. E quando chega no deserto, está vindo no meio do caminho um homem dentro de um carro, um etíope, chegando e com a Bíblia aberta em Isaías, agora onde você vai ler comigo, versículo de número 29. E regressava e assentado no seu carro, lia os profetas Isaías, e disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo: chega-te, junta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Irmão, olha que gostoso que é ouvir as coisas de Jesus, porque o Filipe, ele não fica titubeando. Ele não pensa: será que é de Deus isso? Não, ele vai para o deserto e o Espírito Santo falou com ele: vai, corre lá, escuta o que ele está falando, vai, corre lá para você ver. Imagine, por exemplo, uma carruagem com um cavalo e o Filipe correndo do lado. Pastor, esse Filipe é um tongo. Não, ele é obediente ao Espírito Santo. Ele começa a ouvir, ele lendo Isaías, aí ele pergunta: viu, ô etíope, você está entendendo o que você está lendo aí? Aí vem a resposta. E ele disse: como eu vou entender se ninguém me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? Profeta. Diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Quer dizer, partindo desse ensinamento que ele mesmo estava lendo, mas não entendia do que significava aquela analogia, aquela profecia falando sobre Jesus. E aí ele diz: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis a água, que impede de eu ser batizado? Há pessoas que entendem que não precisam ser batizadas. Aí eu fico pensando que essa conversa durou um tempo. O Filipe achou a vertente, a brecha, né, para poder pregar.
E ele está pregando. E essa pregação que ele está conduzindo chega aos ensinamentos da vida de Jesus, do nascimento, da vida, dos milagres, de aceitar Jesus, arrepender-se, ser batizado e salvo. Chega nessa parte de ensinamento, o eunuco fala, viu, mas você está me ensinando isso? Olha aqui, ó, tem uma poça d'água aqui, ó. Tem um espaço aqui que dá para o senhor me batizar. E o que me impede de ser batizado? Que bom seria se todas as pessoas fossem assim. Tem pessoas que ela fica achando impedimento para, pastor, está muito frio. Porque se eu sair da minha igreja, da minha religião, meu pai não vai gostar, minha mãe não vai gostar. Porque senão minha família vai me abandonar. O que o eunuco falou? O que é que tem para me impedir? Eu quero ser de Jesus. E o versículo diz, versículo agora de número 37. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o seu coração? E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco testifica, ele abre a boca e fala, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Como que o Filipe ficou no deserto? Feliz. Ele ganhou uma cidade inteira para Jesus, mas no deserto ele ganhou um único homem. Mas lá ele falou de Jesus e batizou uma pessoa. Quem tem prazer em falar de Jesus, não interessa se é para 1.000 pessoas, ou para 50, ou para 5.000, para 10.000, para 1 milhão, como esse programa, como o Show da Fé alcança milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Agora, você veja o que acontece com Filipe. E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia, onde ele termina o ministério dele, onde ele passa a sua vida e constitui sua família e ali abençoa a todos. Mas todas as cidades que ele passou, vizinha desse deserto, ele pregou Jesus. Então o Filipe, cheio do Espírito Santo, aquele simples entregador de cesta básica, ele se torna um dos grandes ganhadores de alma do Novo Testamento. Ele ganhou uma cidade que nem Jesus, quando Jesus passou por Samaria, não deram crédito a Jesus, a não ser a mulher samaritana no tanque de Jacó. Agora, embora não tivessem ouvido Jesus quando ele passou por ali, quando Filipe pregou Jesus, Samaria se rendeu. Então, não duvide que falar de Jesus fará que as pessoas se convertam-se e seja uma bênção. Amém? Permitindo Deus, nós continuamos esse estudo amanhã. Está sendo gostoso, eu espero que você esteja aprendendo como que uma igreja verdadeira trabalha. Abrindo novas igrejas, falando de Jesus, sempre continuando e prosseguindo o reino de Deus. Deixa eu fazer uma oração, já passei do meu horário. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estas pessoas e peço que nestas águas haja uma unção para curar, para libertar, para operar maravilhas. Que assim como o Filipe, quando orava pelos doentes, os doentes eram curados. Que essa oração alcance os enfermos, que os que estão acamados, hospitalizados, que estão com algum problema de saúde, seja, meu Deus, algo simples ou algo que o médico diz que não tem cura, que nestas águas haja unção do céu, para que todos que delas beberem sejam curados, sejam livres de todo mal, em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Beba comigo desta água. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo e bendito é o nome do Senhor que nos dá a alegria de estar aqui trabalhando para Ele, falando do nome de Jesus. Eu espero que todo o Sudoeste, assim como toda Samaria, se converteu ouvindo a palavra de Deus, que você possa encontrar conversão, que você possa encontrar-se com Jesus através dessa programação. Esse é o intuito principal da pregação do Evangelho aqui pela TV. Conheça Jesus, procure a Igreja da Graça aqui em Pato Branco. Procure também você de Palmas, você de Coronel Vivida, fale com a gente. Nós vamos logo dar para você o endereço aí da nossa igreja aí na sua cidade. Quero, em nome de Jesus, poder todo o Sudoeste falar, olha, Sudoeste recebeu
a palavra de Deus. Meus amigos, hoje às 7h30 da noite, nós estaremos às 9h30 na Rua Silveira Martins 44, no Cu da Prosperidade Financeira, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que seu dia de segunda seja uma bênção e que toda a sua semana seja abençoada para a glória de Deus. Forte abraço a todos, Deus abençoe, tchau!